Boa tarde, boa tarde. Hoje vamos iniciar um novo estudo. A história dessa mulher, ela é bem extensa, né? É um capítulo que tem, um livro, né, na verdade, com 10 capítulos na Bíblia, que é a história de Esther. E essa música aqui, Ninguém Explica Deus, né? A história de Esther é a história de uma mulher. Porém, a gente consegue ver muito da forma como Deus conduz as coisas, né? Às vezes a gente acha que tudo tem uma lógica, que tudo tem um caminho certo, né? Mas a gente, nessa busca de tentar decifrar o que é Deus, às vezes a gente afasta, né, de Deus. Então, essa música, Ninguém Explica Deus, eu até tava escolhendo a música aqui pra gente iniciar e veio ela, porque eu achei que conecta muito com a história de Esther. Então, se a gente for olhar pra Esther, ninguém explica o que aconteceu, né? Quem era Esther? E talvez você conheça o que Esther fez, né? Então, Esther, ela foi uma rainha onde ela livrou o povo de Israel, né? Os judeus. E até hoje ela é lembrada, né? Então, os judeus comemoram esse acontecimento até hoje. Então, ela foi uma mulher que teve coragem, teve sabedoria, teve posicionamento. Mas quem era a Esther antes de ser a rainha Esther? E eu confesso que eu não conhecia a história de Esther inteira. Então, nesse estudo que a gente está fazendo aqui das mulheres da Bíblia, eu estou buscando, né, entender a identidade dessa mulher e o posicionamento dela. Então, aqui a história dela é muito grande aqui, são 10 capítulos. Eu não vou ler tudo, tá? Então eu vou ir trazendo, mas eu acho muito importante que vocês façam esse estudo sozinhas, né? Peguem o livro de Esther e leia ele por inteiro. Mas só para contextualizar, tinha a rainha Vasti. Então, o rei, ele solicita a presença dessa rainha, só que ela recusa estar lá, ir lá nele. E isso é uma afronta, né? E aqui até falo que se o rei aceitar esse posicionamento, todas as mulheres, né, iriam fazer a mesma coisa com os príncipes. Então, o rei não podia deixar como está. E aí o rei, ele convoca, né, várias mulheres. Deixa eu achar aqui essa parte. Aqui fala que então, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, que seja incluído na lei irrevogável de Pérsia e da Média, determinando que Vesti nunca mais compareça à presença do rei. Então aquela recusa deu um decreto sobre aquela rainha, né? Ela nunca mais ia comparecer à presença do rei. E aí, o que eles fazem? Eles pegam... essa rainha, ela era uma rainha muito formosa, muito bonita. Então o rei gostava dela e ele queria outra rainha como ela. Então olha que loucura, né? Porque a gente estuda rei e rainha, né? Eles têm que ter a linhagem para ocupar aquele lugar, né? Então ele não pegou alguém da linhagem. Ele vem e reúne várias mulheres. Eu quero achar aqui a quantidade.
Esther, ela era uma órfã. Então, seus pais morreram e o seu tio pegou para criar Esther. Então, a Esther saiu de uma órfã à rainha. E assim, a gente poderia questionar, meu Deus, isso é impossível, né? Só que Esther, ela era uma mulher muito obediente. Ela era uma mulher que não questionava, porque ela poderia ficar no lugar de vitimismo. Ai, mas eu sou órfã, meus pais morreram. Não, ela se mantém obediente. Então, quando o rei, elas foram pra... Gente, é porque o texto é muito grande. Tô aqui. Então, os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Então, ele queria uma mulher realmente bela. Ele trouxe várias mulheres para passar por esse período lá, para fazerem tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria a rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em ação. Então, nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Então, Mardoqueu, ele era o tio da Esther. Então, ele que tinha criado a Esther. Então, quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou. E ele favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Então aqui, tinha muitas mulheres. Mas Esther agradou. Será que isso foi realmente só pela beleza de Esther? Ou já era um projeto de Deus? Porque nós não entendemos o que Deus faz hoje com a gente. Mas tudo está dentro do propósito dele. Então ele precisa que algo se cumpra. Então ele prepara todo o caminho para que a gente consiga cumprir aquele propósito. Então, às vezes ela poderia ter recusado. Se ela não fosse obediente, ela nem teria ido até lá. Ela ia falar, nossa, mas eu sou órfã. Eu ir lá me preparar para ser rainha? Jamais. Isso não existe, é muito longe. Só que ela não olhou para o que ela não tinha. Ela só foi obediente. Ela foi lá. Eu tenho que passar esse período aqui, então deixa eu me preparar, deixa eu fazer. Eu vou estar pronta para aquele momento. E aí, então, o tio dela pediu para ela não revelar a sua descendência. Então, aquele era um rei da Pérsia. Então, não era rei de judeu. Então, olha que história. Ela nem podia se candidatar a ser rainha. Por quê? Ela não era daquele povo, ela era órfã. Então, assim, nada encaminhado para que ela assumisse aquele cargo, né, de rainha. Mas ela, não, beleza, é para mim, tô indo, vou me preparar, vou estar pronta, vou dar o meu melhor. Só que quantas vezes a gente trava nisso? Quantas vezes a gente trava porque a gente olha no resultado? É para mim chegar lá, mas eu tive isso no passado, eu fui essa pessoa no passado. Eu vim de tal família, eu tenho tantos traumas. Então, quantas vezes a gente pega o nosso passado pra nos colocar em lugar de vítima? Sermos vítimas e impedir o nosso futuro. Então, a história de Esther, ela traz muito além
de um livramento de um povo. Ela traz sobre um posicionamento de uma mulher obediente. Uma mulher que sabe, né, que ela estava caminhando para algo e que ela se prepara. Então ela não é aquela mulher que para e espera ir lá assim, você é perfeita para ser rainha do jeito que você tá. Não. Ela teve que se preparar. Ela teve que se colocar à disposição para se preparar para ocupar aquele lugar. Ela nem sabia se ia conseguir chegar lá, mas ela caminhava para aquilo. Entende? Então, nós precisamos olhar pro lugar que a gente quer chegar e não desanimar por causa do nosso passado, por causa do que não temos. Nós temos que nos preparar. Hoje, qual é o passo que eu tenho que dar? O primeiro passo que Esther teve que dar foi se disponibilizar para ir junto com aquelas mulheres. Chegando lá, ela nem sabia o que ia acontecer. Mas chegando lá, Deus tocou no coração desse homem para que fizesse esse tratamento especial para ela. Porque ele tinha um propósito, ele ia se cumprir. E se Esther não chegasse lá, nem esse primeiro passo seria possível. Então ela foi obediente de ir até lá. Então, antes de qualquer daquelas mulheres se apresentar no rei, elas deviam completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. Pensa que beleza, hein? 12 meses só recebendo tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes. Então o óleo aqui é um óleo de purificação. Então essas mulheres, elas foram preparadas. Foram 12 meses de purificação, de cuidando de si. E aí, aqui a gente olha pra nós hoje, né? A gente quer. Mas a gente tá dedicando tempo para se preparar? Então, às vezes, a gente quer um cargo maior, um trabalho, uma empresa. Mas a gente tá dedicando tempo para se preparar? Porque a nossa posição, uma posição de autoridade, bênçãos também de Deus, ele não dá se a gente não estiver preparado. Então o lugar, ele tá lá, ele tá vazio, ele precisa ser ocupado. Mas se a gente não estiver preparadas, a gente não consegue ocupar aquele lugar. Então Esther, ela se submete nessa preparação. Então ela fica ali 12 meses nessa preparação. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Então, a mulher ela só poderia estar na presença do rei se ela fosse chamada, se ela fosse convocada. Então, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Então, ela não... ela confiou em quem já conhecia. Né? Então, aqui a gente fala de uma mulher que hoje a gente tem muita dificuldade de ser. Porque a gente acha que temos que saber de tudo, né? Que nós temos que fazer a nossa vontade, que nós somos donas da razão. Então a gente foi treinada a ser essa mulher que não precisa ouvir os outros, né? Que a gente sabe de si, que a gente não é submissa, que nós temos todo o domínio próprio aqui do nosso corpo, das nossas vontades. Então a gente foi treinada para ser essa mulher. Só que Esther, ela conhece que aquele responsável do harém, ele já estava ali há anos. Quantas mulheres ele já não tinha preparado? Então ele sabia o que agradava. Então, às vezes, a gente temos pessoas próximas que estão nos orientando, mas por orgulho, por ego, nós não ouvimos essas orientações. E acabamos
nos prejudicando, né? Cometendo erros que talvez a gente não precisaria cometer. Então, ela foi levada ao rei, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e tornou-se a rainha em lugar de Vasti. Então, olha aqui, ela nem terminou os 12 meses. Mas o seu coração estava alinhado. O seu coração estava em obediência. Então, ela estava preparada. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa ter tudo, finalizar tudo para ir, né? Então, às vezes a gente é chamada. Quantas vezes a gente é chamada pra ir e a gente fala, eu ainda não estou pronta. Mas, se estamos sendo direcionadas a ir, nós precisamos avaliar, na vontade de Deus, a gente está preparado ou não? Então, aqui, ela não tinha o que questionar, né? Se ela precisava de mais alguma coisa. Tinha pessoa que estava cuidando lá, né? Daquelas moças. Se ele sentiu que era o momento de apresentar, e ela confiou nele para perguntar o que eu levo. E ela seguiu todas as orientações. Então ela foi preparada. Então ela estava pronta para se apresentar. E assim, né? O rei gostou. E aqui a gente volta lá no passado dela. Quem era aquela menina órfã? Como ela poderia chegar nesse lugar sozinha? Então aqui ela teve muita adoção, né? Não foi só seu tio. Então ela foi adotada por Deus, ela foi adotada pelo seu tio. Então a gente vê o cuidado, né? Com esse propósito daquela mulher. E então, hoje eu queria trazer essa primeira parte de Esther. Amanhã a gente vai continuar, nós iremos falar um pouco mais sobre de tudo que ela realizou, o momento, né? Por que ela estava nesse cargo, nesse momento. Mas hoje eu queria trazer essa parte sobre quem foi Esther. Qual era a sua história, né? E pra gente olhar pra nós, pra nossa vida e ver onde nós estamos deixando de cumprir o nosso chamado por medo, por talvez não se sentir preparada, não se sentir pronta, não se sentir digna, merecedoras. Então, Deus, ele tem as suas obras. E aqui, Deus sabe tudo que já vai acontecer. Ele sabe aonde você deve estar no momento que você deve estar. Então, às vezes a gente acha que hoje, o momento que a gente está passando, a gente não deveria passar por ele. Mas esse lugar é o lugar de preparo. Esse lugar, Deus está querendo que a gente passe por ele. Lógico, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Mas se nós escolhemos algo no passado que nos trouxe até onde estamos hoje, colhendo o que estamos colhendo hoje, seja bom ou seja ruim, Deus já preparou, ele vai usar isso para cumprir o propósito. Então, desde o nosso ventre, dentro do ventre da nossa mãe, né, nós já fomos escolhidas, nós já fomos predestinadas. Então, às vezes a gente precisa descansar mais do que tentar entender mais. Então, às vezes a gente precisa confiar, entregar de verdade. Deus, eu tô passando por esse momento. Agora eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor vai usar isso para me preparar, para me entregar algo maior, para me colocar em um lugar maior, o lugar que o Senhor deseja,
o lugar onde eu vou trazer a sua boa vontade, onde eu vou estar disponível para fazer a sua boa vontade. Então, que a gente possa ter esse coração de obediência, esse coração de submissão, porque hoje a gente como eu falei, a gente foi muito treinada a não submeter, a ser independente, a não depender, mas nós precisamos voltar para esse lugar de submissão. E aqui a nossa submissão, a primeira submissão, não é a pessoas, não é a coisas, não é a cargos, é sim a Deus. Então nós temos que ser submissa no temor de Deus. Então nós precisamos entender o que Ele quer de nós. Então falar assim: Deus, eu estou pronta. Eu estou pronta para a sua vontade. Não, talvez não a nossa. Não na nossa visão, não na nossa capacidade, mas na dele. Porque Ele vai direcionar pessoas, Ele vai direcionar lugares, Ele vai direcionar situações para nos preparar. E aí, nós só precisamos estar com o coração disponível para aceitar esse preparo, entende? E muitas vezes a gente passa por situações repetidamente por não ter aprendido. Então, quando nós nos colocamos em situações de vítima, de às vezes até narcisistas, né, egoístas, nós estamos negando o que Deus tem para nos entregar, para nos preparar. Então a gente vai passar por isso de novo, porque a gente precisa levar aquilo como um aprendizado e não repetir e nem para nos matar. Então toda situação que tem na nossa vida não é para nos matar, é para nos tornar mais fortes, para nos tornar mais preparadas, porque Deus tem o lugar onde Ele vai usar. E muitas vezes o lugar que você está hoje é o lugar onde Deus quer usar a sua vida para entregar algo para outra pessoa. Então, sempre esteja com esse coração disponível para ouvir o que Deus quer que você faça nesse lugar que você está hoje, tá bom? Então, finalizamos a nossa live hoje sobre Esther, né? Então, amanhã eu vou continuar essa jornada aqui sobre Esther. Eu já vou deixar a live completa lá no YouTube. E lá a gente já estudou várias mulheres, né? Então estão todas as lives lá. Tem sido muito especial para mim esse momento, né? Esse compartilhamento com vocês desse estudo e aprender mais com essas mulheres, porque nós estamos aqui para ser aperfeiçoadas, né? Nós não somos perfeitas, mas somos aperfeiçoadas em Cristo. Então, para que a gente possa receber esse aperfeiçoamento, precisamos entender o caráter de Deus, o seu comportamento, né? O que agrada. Então, nós precisamos ir nos lapidando para tornarmos essa joia, essa mulher valiosa, né? Que já está aqui em nós, mas precisamos ter essa lapidação, tá bom? Então, beijo e até amanhã. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui de volta.